FENPROF realizou, este plenário foi o culminar de mais de 380 reuniões que a FENPROF realizou, os seus sindicatos realizaram em todo o país, reuniões e plenários, algumas reuniões de escola, noutros casos plenários que juntaram mais que uma escola, vários, conselheiros, secretários, em que participaram mais de 6 mil professores e educadores para discutir o documento que o Secretariado Nacional da FENPROF tinha aprovado e que são as linhas gerais, uma proposta global sobre o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente. Para além destes colegas todos que participaram nestas reuniões, tivemos também inúmeros contributos individuais, porque nós colocámos as propostas em várias plataformas, além do nosso site, nas várias plataformas que temos no digital, e recebemos também muitos contributos de colegas com mails e que nos faziam chegar as suas sugestões. Pronto. Que, no fundo, de uma forma geral, iam ao encontro do que já era proposto, mas aquilo que nos sugeriam muitas vezes eram clarificações. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do ensino profissional. Nós dizíamos os horários de trabalho são para aplicar de igual forma a todos os professores, mas dada a discriminação de que hoje são alvo, muitos colegas entenderam que seria correto, ou melhor, mais clarificador, nós colocarmos vírgula designadamente e depois designados, né? Porque assim ficava claro que às vezes a omissão não quer dizer que se esteja a excluir, mas quer dizer que não ficando ali explícito parece que não estava. Portanto, e foi sobretudo neste âmbito que se fizeram alterações. E portanto nós poderíamos dizer, como primeiro ponto, que sendo este o culminar de todas essas reuniões em que estão aqui presentes professores do país inteiro, e aqui do país inteiro significa de norte a sul do continente, das regiões autónomas e até colegas que estão no ensino português no estrangeiro, e por isso aqui este, digamos, é um plenário que legitima esta proposta global que apresentaremos ao Ministério da Educação. Segundo aspecto, poder-se-ia dizer assim, bom, mas se a revisão do Estatuto já começou, vai tarde. Não, não vai, porque a revisão do Estatuto não começou. Não houve nenhuma reunião ainda de revisão do Estatuto. O que nós tivemos foi, depois daquele protocolo negocial que a FENPROF e bem não assinou, isso também foi aqui, eu diria, consensualmente, unanimemente considerado como correto, por razões que na altura nós divulgámos, que a única coisa que tivemos até agora foram reuniões para discutir, rever o regime de mobilidade por doença. O regime de mobilidade por doença. Não fizemos mais nada, nem sequer a definição, porque a primeira reunião, as duas primeiras, era mobilidades e mobilidade por doença. Não, as mobilidades ficaram paradas e nós fizemos a revisão do regime de mobilidade por doença. A FENPROF não se opôs a isso, porque nós consideramos que se o regime que vai ser aprovado não vai ao encontro daqueles que são, na totalidade, as posições dos colegas, porque se mantém em formato de concurso, porque os 10% de vagas, afinal, não são 10%, não podem exceder 10%, mas podem ser menos. E também, um terceiro aspecto, não houve qualquer acrescento à lista de doenças de 89, isso só para falar nos três aspectos principais, depois já há outros, né? Não podíamos dar ali o nosso acordo, mas reconhecemos, isso não temos nenhum problema em dizê-lo, e dizemos outra vez, que há ali avanços, por exemplo, permitem ou levam a que a FENPROF não vá requerer a negociação suplementar, para que os professores possam já no próximo ano letivo beneficiar de um regime que não é o melhor de todos, mas que é melhor do que o que estava em vigor. Mas foi só isso. E, portanto, o que nós desde o início também vimos a verificar, confirmou-se. Há uma tentativa de dilatar no tempo esta revisão do Estatuto e, sobretudo, de mexer naquilo que para os professores é essencial, que é valorizar a sua profissão, valorizando a carreira e melhorando as condições de trabalho. Até agora, sobre isso, não há nada. Aliás, recordo que um dos aspectos de desacordo no âmbito do protocolo negocial foi precisamente o Ministério ter recusado
que se ficasse prevista a duração do processo e a entrada em vigor. Nós defendemos que se negociasse ao longo deste ano letivo e entrasse em vigor no próximo. Nem sequer pusemos em setembro, porque, claro, dissemos que achávamos que devia ser setembro, mas estávamos disponíveis para, tendo em conta os orçamentos de Estado, que pudesse ser em janeiro, mas no próximo ano letivo. Não se pode dizer a carreira desvalorizou-se e nós queremos, através da revisão do ECD, torná-la atrativa, e depois quando? Isso depois se vê. Não podia ser. E por isso, nós queremos pôr ali o prazo da negociação do Ministério recusou. E por isso nós vamos muito a tempo de entregar e entregando com as prioridades que nós consideramos corretas. E a primeira tem que ser a estrutura e os índices salariais e ainda a transição entre estruturas de carreira. Essa é a primeira questão. Não tem sentido irmos discutir como é que se ingressa na carreira, irmos discutir como é que se recruta para a carreira e depois perguntar-se qual carreira. Isso logo se vê. Não pode ser. A prioridade tem que ser aquela. E mais, aqui ficou claro também no plenário e nas reuniões que fizemos, os professores estarão completamente em desacordo e disponíveis para lutar se a nova estrutura de carreira for a tentativa de extinção da carreira de corpo especial dos professores e educadores e uma tentativa de transferência dos docentes para as carreiras, ainda que especial, no âmbito da tabela remuneratória única. Isso teria consequências que todos sabemos, não era só a integração na TRU, era a integração na TRU, era a alteração em relação aos tempos de permanência em cada escalão, era a manutenção através do CIADAP das cotas de avaliação, seria a alteração da natureza do vínculo que os professores têm e seria também o fim dos quadros substituídos por mapas pessoal. Se isso vier para cima da mesa, pode contar o Ministério este ou outro que 2023 volta e mais rapidamente do que possam contar, porque isso os professores não admitirão. E é curioso que até hoje o Sr. Ministro da Educação ainda não veio confirmar se era ou não era esse o caminho para o qual aquele item do protocolo negocial que algumas organizações assinaram e que diz assim: revisão da carreira docente não revista, é ou não é a intenção de passar para a TRU, para a tabela remuneratória única, os professores. Porque não pode ser outra coisa, porque como se sabe também, e os professores sabem melhor que ninguém, os seus jornalistas também, a carreira docente já foi revista muitas vezes. Já tivemos candidatura ao 8º escalão, já tivemos professores e professores titulares, já deixámos de ter professores e professores titulares e hoje temos vagas, e portanto aqui a carreira docente não revista é não revista nos termos da Lei 12A de 2008, que acaba com as carreiras de corpos especiais e cria apenas carreiras gerais e especiais no âmbito dessa tabela remuneratória única. Isso para nós é a linha vermelha. É a linha vermelha se houver essa tentativa. Dizer também, foi aprovado que este processo de revisão deve ser a oportunidade para revogar as cotas na avaliação, essa injustiça tremenda que muitos professores, milhares de professores são alvo na sua avaliação cada vez que vão para mudar de escalão, de acabar com as vagas ou com outros obstáculos que venham substituí-las e que impedem. Nós já tivemos muita forma de impedir as promoções. Já tivemos a tal candidatura ao 8º escalão, acabámos com ela. Já tivemos a carreira de professor e de professor titular, acabámos com a divisão. Hoje temos as vagas, vamos acabar com elas. E vamos, porque os professores têm direito a uma carreira horizontal e por uma razão muito simples. É que esse professor, desde o primeiro dia em que se trabalha até o último dia em que se trabalha, e continua-se a ser professor depois da aposentação. E, portanto, não tem sentido criar carreira de professor e de outra coisa qualquer para além de professor. A carreira de professor é para os professores. E os professores são professores desde o primeiro dia em que trabalham até ao dia em que deixam de trabalhar, continuando a ser quando estão aposentados, mas em termos de ativo são sempre professores e nós não aceitaremos de forma alguma qualquer tipo de impedimento de um professor que seja poder chegar ao topo da sua carreira e em tempo útil disso ter impacto no cálculo da sua pensão de aposentação. Depois também
é a oportunidade de acabar com as ultrapassagens na carreira. E só há uma forma disso acabar, não há outra, só há uma. É a contagem integral do tempo de serviço. Não pode haver um dia que um professor trabalhou e que não lhe é contado. Porque a recuperação do tempo de serviço, aliás, até uma coisa curiosa, porque o Ministério da Educação não lhe chama RTS, como nós chamamos, chama-lhe RITS. Cada vez que estamos nas reuniões é o RITS. As FAC são as FAC sobre o RITS. O que é o RITS? É a recuperação integral do tempo de serviço. Isto não é verdadeiro, porque não é integral o tempo de serviço, é a recuperação do tempo congelado e que mesmo assim não recupera para todos, mas é a recuperação do tempo congelado. Mas nós até acabámos por conceder na reunião do Ministério e dissemos, nós vamos também passar a chamar RITS, recuperação incompleta do tempo de serviço. Depois dizer também, porque de facto é incompleta, para quem se aposentou e perdeu o tempo e não recuperou, para quem está nos escalões de topo, para quem perdeu tempo ali nos escalões de vagas e não recuperou, portanto, e disso ninguém se ri, é da recuperação incompleta. Depois também é a oportunidade de acabar com os abusos e ilegalidades nos horários de trabalho. As pessoas têm um horário de 35 horas, é o que está na lei, mas ao que parece não é o que se cumpre. De desburocratizar a formação contínua e de todos os docentes do pré-escolar e ensino secundário terem o mesmo horário base, as mesmas reduções, que são professores todos e, portanto, não faz sentido essas distinções. E depois de valorizar a profissão em outros aspectos, incluindo os direitos, os deveres, tudo aquilo que integra o estatuto de carreira docente, que não é um contrato coletivo de trabalho, que só vê aquela parte que é a parte socioprofissional, o salário e tal, não, é o estatuto da carreira docente, que é um estatuto que prevê tudo, desde os nossos direitos e deveres, questões no âmbito da ética profissional, dos deveres dos profissionais e que tem da formação dos professores, dos concursos de professores, do acesso à própria profissão, e por isso é que os professores, como o seu estatuto da carreira docente não é só um contrato coletivo de trabalho, é por isso é que nós dizemos que, por exemplo, para a profissão docente, nós não precisamos de uma ordem, nós precisamos é ser respeitados como profissionais que somos, por aquilo que somos, por aquilo que fazemos, por que trabalhamos e por aquilo que é o nosso estatuto da carreira docente. Depois, terminando, os professores manifestaram a sua disponibilidade aqui para continuar a lutar por um estatuto que valorize a profissão. Perguntar-nos, então, mas agora o governo se calhar vai embora e tal, não sei, não sabemos, não é? Pois sabemos, isso também não nos compete a nós saber. O que aprovamos aqui será pedir a uma reunião à atual equipa ministerial, no sentido de podermos apresentar os documentos e a moção e de avançar por aqui. Admitindo que, por exemplo, a moção de confiança seja reprovada e o Governo, na sequência disso, se demita, o que é que acontece? Muito simples, isto servirá para poder apresentar aos partidos para que assumam os compromissos com a FENPROF e com os professores para o futuro e relativamente a esses compromissos, que depois nós queremos que sejam, neste caso, assumidos. Quando tivermos um governo, outro governo, nós iremos lá então para que o compromisso se cumpra, ou se não estiverem comprometido, será a proposta para a revisão do estatuto, porque esta é inevitável. Esta é inevitável. Se a valorização da profissão não for uma das prioridades para a futura equipa ministerial, ou para esta, se lá se não tiver, se não for isso, bem, o problema da falta de professores jamais terá solução. Porque as pessoas que saíram da profissão e os jovens que não querem ser professores, não querem, porque a profissão se desvalorizou, porque os salários são o que são, porque as carreiras são como são e porque depois há outros aspectos também, mas porque as condições de trabalho são as que todos conhecem. E, portanto, se abandonaram 15 mil em 6 anos, à volta de 15 mil em 6 anos, com certeza que eles não voltam só porque se diz, andem lá, fazem falta. Eles voltarão se aquilo que os levou a abandonar se alterar e tiverem outras condições. E, portanto, é isso que nós aqui estivemos a fazer. Há outros aspectos que também aqui falámos. Eu só daria aqui uma informação que eu acho que é importante também que aqui fique. Por exemplo,
mas segunda-feira iremos especificar melhor, que é já agora dizer que relativamente à Caixa Geral de Apresentações, e esta foi uma luta que a FENPROF nunca largou, vai haver uma clarificação com um texto que vai ser divulgado na segunda-feira. Relativamente a isso, já existe o número de ações suficiente para que agora o Tribunal Constitucional seja obrigado a pronunciar-se. São ações que confirmam que a lei foi aprovada na Assembleia, está ferida de inconstitucionalidade. E se assim for e o Tribunal Constitucional o confirmar, a lei cai e todos poderão inscrever-se ou reinscrever-se ou manter-se na Caixa Geral de Apresentações. Eu só dei este exemplo para dizer o seguinte e concluir. A FENPROF, quando há algum direito dos professores que é posto em causa, luta pela sua resolução, pela resolução do problema. E isso para nós podem ser muitos, podem ser poucos, podem ser todos. A FENPROF nunca deixará de lutar nem de resolver os problemas que afetam professores. Às vezes numa escola, às vezes um professor. A FENPROF estará lá, como esteve em momentos tão importantes da vida da nossa profissão. Recordo só 3. Em 2008, o que nós lutámos, primeira manifestação em 8 de março de 2008, faz amanhã 17 anos, em 8 de março de 2008, a primeira grande manifestação com 100 mil pessoas na rua. Repetimos em 8 de novembro, 8 meses depois, no dia 8 de novembro, e até há quem diga que eram mais, mas a de 8 de março é que marcou, porque nunca tínhamos conseguido tanta gente na rua. E, portanto, foi uma grande ação de luta, uma grande manifestação que teve consequências. Acabámos com a divisão da carreira um ano e tal depois. Lembro a luta que tivemos de greve às avaliações, e incluindo os exames, em 2013, que foi uma greve que durou cerca de 2 meses e que com esforço muito grande em algumas escolas de alguns colegas que se mantiveram em greve, mas em que as escolas se organizaram, em que as escolas fizeram essa greve e que teve os seus efeitos. Mais de 5 mil professores tinham destino traçado, iam para a requalificação, que tinham nomeação, não podiam ser despedidos, iam para a requalificação. O Nuno Crato, na altura, e o governo de Passos Coelho, na sequência dessa luta e dessa greve, não teve outro remédio que não fosse recuar, e nenhum professor foi para a requalificação, ou seja, não precisámos. Houve ali ainda 12 no fim que quase foram, mas acabaram por nenhum ir. E não foi porque acabou a requalificação, ela acabou mais tarde. Foi porque houve uma grande luta da parte da FENPROF e dos professores que impediu que mais de 5 mil professores tivessem sido postos a andar para a requalificação. E o terceiro momento que também destaco foi, de facto, foram as lutas de 2013, que nós começámos com o acampamento à porta do Ministério ainda em 2023, que nós começámos com o acampamento à porta do Ministério no início de janeiro, que prosseguimos com as greves e as manifestações distritais, que foram de uma dimensão nunca vista, e eu acho que há aqui colegas, estou-me a lembrar de Coimbra, de onde sou, mas estive no Porto, estive em Lisboa, estive em várias, estive em muitas. Braga, em todo lado. Nunca se viu tal coisa. As greves a 98, 99, 100%, com desfiles de rua, com gente que encheu as praças, só professores, como só os professores sabem lutar, com a grande manifestação no dia 11 de novembro de 11 de fevereiro de 2023, bom, que foi, dizem até, a maior de sempre, mas não importa, foi enormíssima e que também teve consequências. E qual foi a consequência? Foi que acabaram, foi 11. E a consequência desta grande luta foi que teve, portanto, em 2023, conseguimos que todos os partidos, em 2024, para a campanha eleitoral, todos os partidos tivessem assumido que iriam recuperar o tempo de serviço que faltava, incluindo o que estava no governo e não tinha recuperado. E assim foi. A recuperação não foi nenhuma dádiva deste governo, ou de outro qualquer, a recuperação foi um objetivo conseguido pelos professores com a luta que fizeram.
3 momentos extraordinários, mas há uma coisa que estes momentos não podiam dispensar, é que para chegarmos a estes 3 momentos tão importantes como aqueles a que nós chegamos, houve um trabalho extraordinário, escola a escola, feito não foi pelo dirigente A, nem B, nem C, nem pelo estadiado da FENPROF, nem por isto, nem por aquilo. Foi pelos dirigentes, pelos delegados, pelos ativistas que no dia-a-dia nas escolas, pelos dirigentes das distritais, nos seus distritos, nos seus concelhos, no dia-a-dia, fizeram aquilo que às vezes chama o trabalho de formiguinha, a informar, a mobilizar, a ouvir mais respostas, essas coisas todas, e foi esse trabalho, por vezes aquelas concentrações com pouca gente, aquele cordão humano que era para disfarçar que tinha pouca gente e assim sempre esticava, não é? E portanto, foram essas coisas todas, essas ações, e isso deveu-se a estes colegas que estão aqui sentados, que estão lá na escola e que fazem este trabalho e que hoje vieram aqui ao plenário, que nós pudemos ter esses momentos tão altos de luta como aqueles que tivemos. A nossa FENPROF hoje está neste plenário, aprovou este documento, aprovou esta moção e agora vai preparar um momento mais elevado da sua vida, que vai ser em Lisboa também, 16 e 17 de maio, 15º Congresso da FENPROF, no qual vamos discutir e decidir o futuro da nossa Federação, com uma certeza que foi aqui dita numa intervenção. Nós podemos ter muitas diferenças, nós podemos pensar, e ainda bem, em relação a muitas coisas, de forma diferente. Há uma coisa que nós todos sabemos que é fundamental e por isso aqui estamos todos, é que só a unidade é que pode permitir que nós sejamos efetivamente fortes. E a FENPROF, mesmo com diferenças em muitos momentos, soube preservar a unidade e até soube interno, e até soube ir mais longe. Soube, quando foi necessário, promover a convergência com organizações das quais até nos distinguimos em relação a muitas matérias, mas tomámos a iniciativa e liderámos essa convergência. E, portanto, é que é a FENPROF. Este plenário confirma a sua representatividade e a sua força. O Congresso da FENPROF confirmará que tem futuro, porque a Federação Nacional dos Professores da FENPROF, que reúne estes 7 sindicatos que aqui estão representados, é uma organização com futuro simplesmente por um motivo: é que professor é uma profissão de futuro. Obrigado, colega.